Boa noite a todos. Minhas saudações aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé e a caridade, um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é possível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Que assim seja. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda. O lar agradece. Os estudos da doutrina espírita iniciam no dia 9 de março para jovens de 12 a 17 anos, iniciantes e todos os demais grupos de estudos. À tarde é às 13h30, à noite às 19h30. No sábado, inicia no dia 14 de março às 16h. Informações com Neuza, Julie, Ana Jardim e Juarez. A evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos. Vamos plantar a semente do cristianismo nos pequenininhos. Crianças de 7 a 12 anos, início para 14 de março, inscrições na Sala das Crianças. Vamos direcionar nossas preces hoje para Gilvan Gonçalves Vargas, 7º dia de falecimento, e Ana Nilva, desencarnou ontem. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o coração triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem,
sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Convidamos agora o Daniel, que será nosso palestrante na noite de hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa esse aqui o meu, né? Que eu tinha deixado aqui. Nossa, uma anotaçãozinha. Obrigado. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Não sei se eu preciso levantar mais ou tá bom assim. A gente passou um pouquinho do ponto na altura, né? Diziam pra gente que estava em fase de crescimento, aí a gente pegou o nosso, né? Pegou o embalo, né? Então, tá, muito obrigado. Eu posso dar um recadinho lá no centro que eu frequento, no evento PT Sábado, pegar uma carona aí. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar estudando aqui nessa casa de oração, muito abençoada. Fazia algum tempo que eu não vinha por aqui, função de compromissos de trabalho que às vezes nos levam com horários diferentes para outros lados, mas é sempre uma alegria a gente poder voltar nesse lar que há quase 31 anos, vai completar esse ano, que eu vim morar em Guaíba. Primeira casa espírita que eu pisei foi aqui no lar. Vamos ver, vamos ajustar. Melhorou assim? Agora eu estou me ouvindo, inclusive, no alto-falante, tá? Se der algum eco, eu me afasto ou me aproximo. Então, há quase 31 anos que eu vim morar nessa cidade que me acolheu com a minha família. Uma das primeiras casas que a gente veio assistir palestra e participar de eventos foi aqui. E, como se diz, muita água rolou depois dessa ponte, a gente estuda aqui, acolá. Então, é sempre uma alegria voltar aqui. E o tema que me tocou hoje, eu entendo que a casa segue fazendo, convidando os expositores, né, os estudantes, para seguir a sequência do Evangelho. Então me tocou aqui o item 3 lá da introdução, desculpa, o item 2, né, lá da introdução, e eu vou tomar liberdade para fazer uma referência no item 1. Alguém deve ter falado sobre isso recentemente aqui na casa. Né? Por quê? Porque o item 2 é a autoridade da doutrina espírita. Então, quando a gente fala de autoridade, eu gosto de, quando a gente pega um livro espírita para estudar, seja a obra básica, ou seja um outro livro de algum espírito comunicante, algum estudioso que escreve obras, às vezes a gente precisa do dicionário. Então, tem palavras ali que às vezes a gente pensa assim, poxa, todo mundo sabe o que é isso. Às vezes tem uma palavra que a gente nunca viu, ou há muito tempo estudou e não volta nela. E outras, a gente tem às vezes uma ideia do que quer dizer. Mas quando Kardec fala de autoridade, né, eu fui lá no dicionário Michaelis, que é a capacidade, né, o direito ou poder de mandar, de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. Tem outras explicações ali sobre autoridade, mas geralmente nos lembra isso. Poxa, é alguém que tem um poder de decisão, tem autoridade, nosso pai, nossa mãe, né? Quem é casado tem um cônjuge que tem autoridade sobre a gente, às vezes, né? A gente dá a última palavra, claro, mas tem aquela autoridade máxima, né? Quando a gente constitui uma família. E autoridade, quem tem essa autoridade sobre a doutrina espírita? A gente vai ver nesse estudo, eu vou trazer alguns pontos literais aqui do texto, é um texto bem amplo, já fica a sugestão para quem quiser estudar e se aprofundar, até para validar, poxa, teve um rapaz lá e falou tal coisa, eu vou lá ver se realmente corresponde aquilo ali, né? Mas eu tomo a liberdade de voltar lá no início. Quem tem essa maior autoridade sobre nós, né? Foi falado na harmonização, caiu um trecho lá do item 3, né, do capítulo 3, de muitas moradas. Nós somos um pequeno habitante numa morada. Cristo já falou isso quando andou por aqui com a gente há mais de 2000 anos, que havia muitas moradas na casa do Pai dele, do nosso Pai. A Terra é uma dessas moradas, né? E lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec, estudioso, com método científico na época,
preocupado por saber, vai fazer 170 anos, né? O ano que vem, essa obra aqui, né? Se eu não estiver enganado, né? A terceira obra, né? Às vezes eu me perco um pouquinho na sequência. Kardec se preocupou com aquilo que estava acontecendo, que os amigos estudiosos, os amigos dele diziam, poxa, o pessoal vai lá nos encontros e a mesa se movimenta, dá algumas batidas, passa mensagens de pessoas que já não estão mais aqui. E Kardec era um estudioso, era um cético, né? E desconfiava, não, a mesa não tem como ela ordenar, como ela ter pensamento, deve ter alguma inteligência por trás disso. Então, com o método científico, ele aprofundou e deu o que deu nessas 5 obras básicas e tudo que a gente conhece até hoje sobre doutrina espírita. E ele faz uma observação, quando ele vai falar lá no item 1, objetivos desta obra, do livro do Evangelho. Ele cita ali os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja. Ele explica aqui que aqueles testemunhos que os seus seguidores anotavam, porque Cristo não escreveu, né? Se nos oferecerem para vender um livro escrito por Jesus, a gente desconfia, porque ele não escreveu, mas quem acompanhou ele, quem foi testemunha, fez muita anotação. Essas anotações foram passando os anos, passando por traduções, por alguns ajustes de linguagem aqui, outros ali, e na época de Kardec ele tomou elas como base, né, o Novo Testamento. Mas ele, além dessas 4, né, dos assuntos contidos, desses 4 assuntos que eu falei, o quinto, ele se refere, que é conteúdo do Novo Testamento, o ensinamento moral, que esse não é questionamento. As diferentes escolas filosóficas, religiosas, nós somos parte de uma escola científico-religiosa, porque o Espiritismo é parte ciência, parte filosofia, parte religião. A gente se desentende às vezes por algumas questões, não, mas eu acho que Cristo quis dizer aquilo. Aí um irmão nosso de outra crença religiosa fala, não é bem assim, Daniel, isso aí vocês estão interpretando errado, isso quer dizer isso. Aí chega um terceiro e fala, não, isso aqui é assim. Então é fruto de discordâncias, e não é errado discordar. Eu gosto muito quando bate alguém na nossa porta, os sábados, os irmãos lá, testemunhas de Jeová, fazendo a pregação deles. Eu estiver tomando chimarrão no portão, eu abro o portão, peço para entrar, conversamos, né, sobre essa figura, sobre outras figuras da humanidade, cada um com a sua visão, e a gente aprende, né? Então, Kardec já alertou, olha, essas questões são alvo de discordâncias, mas o ensinamento moral de Jesus não. Né? Esse não há o que questionar, quando a gente se debruça a saber quem foi esse ser. E agora sim eu entro no tema proposto, que é a autoridade da doutrina espírita. Esse ser exerceu um poder de decisão muito grande sobre nós, um poder de influência sobre nós, e todas as outras denominações que estão ali no dicionário, incluindo moral, né? O que é moral pelo dicionário? São preceitos e regras estabelecidos e admitidos por uma sociedade, que regulam o comportamento. Então nós somos uma sociedade, nós nos denominamos cristãos, nós somos uma sociedade que aceitamos esses preceitos, esses ensinamentos ensinados por Jesus como moral, né? Como uma regra de conduta. Eu me arrisco a dizer, nos meus estudos espíritas, que até aquelas filosofias religiosas que não são ditas cristãs, né? Quem é que somos chamados de cristãos? Os espíritas, os católicos, os evangélicos e outras tantas escolas religiosas. Há outras que não são ditas assim. Eu me arrisco, na minha ignorância, dentro do que eu consigo entender pelo estudo que a doutrina espírita nos proporciona, que se nós somos um conjunto de seres habitando na Terra, numa dessas moradas que Cristo falou que havia na casa do Pai dele, e nós aprendemos com a doutrina espírita, com o próprio Kardec, com espíritos que vieram depois, a partir da psicografia de Chico Xavier e outros mais contemporâneos, como Divaldo Franco, se nós aprendemos que esse ser é o governador espiritual da Terra, e aprendemos também com outros espíritos, com outras escolas espiritualistas, que a mim particularmente gosto muito de estudar, que esse ser participou da idealização da Terra. Não existia essa morada aqui. Cristo já era um ser crístico, já era um ser angelical.
e ele recebeu uma missão do alto, né, de uma criatura que nós aprendemos a chamar de Deus. Nós não conseguimos alcançar a elevação. Já é difícil alcançar a elevação de Jesus Cristo, mas nós aprendemos que ele teve o espírito preparado, né, para encarnar num corpo de carne. Então ele se aproximou muito de nós. E ele dizia que não veio destruir a lei, ele veio ajudar a dar cumprimento. Então como é que um ser desse ia chegar aqui como um super-homem fazendo milagre? Não, ele se colocou dentro daquilo que ele conseguia ensinar dentro da nossa limitação. Então eu me arrisco a dizer que se é assim, se a doutrina espírita está certa, e Kardec nos adverte, questionem o que vem dos espíritos, submetam ao crivo da razão, eu me arrisco a dizer que não há um ser vivente, habitante na face da Terra, que não seja cristão. Mas aqui, quando nós encarnamos, nós nos dividimos por outras escolas, aprendemos, né? O professor Dr. Raul Teixeira fala, né, numa palestra antiga dele, que nós somos estagiários do amor. Então nós estamos encarnados essa época no Brasil, com essa condição climática, com essa condição política, com essa condição de direitos sociais, de oportunidade ou dificuldade de trabalho. Em outra época nós vamos estagiar em outros pontos do planeta, mas nós somos estagiários de um grande sentimento que nos une, que é o amor. Então aí eu entro um pouco, né, na questão da autoridade. Kardec vai nos explicar. Nessa parte, ele dedica várias páginas aqui para falar sobre a autoridade de uma ciência que estava sendo recém-vinda à tona, se materializando, né? Já tinha escrito o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e esse aqui, o Evangelho, que nos toca a abrir no domingo, na quarta-feira, na terça, no dia que a gente costuma fazer lá o Evangelho no Lar, ele fez parte, mas ele já foi preparado lá no Livro dos Espíritos, né? A parte das leis morais lá, ele veio aprofundar aqui. Então ele fala que se a doutrina espírita fosse uma ciência, um conhecimento puramente humano, não seria dotado dessa autoridade. Então é um dos embasamentos que ele traz. Também, se fosse revelada por um único ser, né, se ele tivesse anunciado ao mundo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, depois assumiu o pseudônimo de Kardec, se ele tivesse usado as mídias disponíveis na época, os jornais, eu sou Allan Kardec, eu vim revelar uma verdade, confiem em mim que eu sou o detentor dessa verdade. Já perderia a autoridade por si, porque estaria embasado na palavra de um único homem. Ele foi um agregador, ele ouviu as perguntas, ele coletou as perguntas, as dúvidas, aquelas perguntas que ele se fazia e outros se faziam, afinal de contas, que força tem por trás dessa mesa? Com o passar do tempo ele viu que eram seres como nós, que não estavam mais ali fisicamente, mas estavam seguindo. E esses conhecimentos são muito antigos na face da Terra. Lá nos primórdios, quando a gente veio de outros planetas primitivos, ou a gente veio apartado de algum planeta que pudesse estar um pouquinho mais adiantado, mas a gente não estava se adiantando moralmente. Olha a moral aí, né? A gente foi convidado, olha, vai lá para a Terra agora, porque a Terra está primitiva, ela está mais adequada com os teus hábitos, com os teus modos, né? Como dizia o pai e a mãe da gente na infância, né? Olha os modos, né? Então vai um momento que a gente perde os bons modos, as boas maneiras, e os planetas que a gente habita, as moradas precisam evoluir. E a gente é convidado a ir aqui ou acolá. Ou nós podemos ter vindo aqui mesmo, vindo de um outro planeta mais primitivo, fazendo uma transição de um reino para o outro, né? E aqui chegamos. Então, no início, a gente contava muito com a ajuda de seres mais adiantados. Não deuses, mas seres encarnados, cumprindo suas missões, já com uma jornada um pouquinho mais na nossa frente. Só que o conhecimento desses seres, por menos que fosse, nessa época primitiva, era tão adiantado em relação ao nosso. A gente tinha saído dos reinos ali, poderia ter passado o reino mineral, animal já, que a gente sabe que aqui na Terra passa, o princípio inteligente. A gente não tinha ainda como entender certas coisas. Então aqueles seres um pouquinho mais adiantados em relação a nós, eram vistos como deuses. E aí foram se criando agrupamentos, correntes religiosas, crenças, mitos, a seres que muitos milênios ficaram
ficaram adorando aqueles seres elevados como deuses, né? Então, depois de muito tempo, depois de muita modificação, de muita alteração, de alguns interesses religiosos quererem dizer assim, poxa, não, isso não existe, não falem. Tem um enviado de Cristo que teve muito antes dele aqui, que viu que a gente estava fazendo mau uso dessas comunicações e falou, olha, não evoquem os espíritos. E alguns irmãos nossos de outras escolas evocam isso até hoje. Olha, não esquece que Moisés falou que não era para falar com os espíritos. Não é que não era para falar, não era para evocar daquela maneira, trocando favores e nos favorecendo como a gente aprendeu. Cristo precisou vir em pessoa, depois ele falou que ia enviar um consolador, tem esse arcabouço de conhecimento aqui que a gente entende como consolador. Aí a gente começou a relembrar certas coisas. Com o quê? Com essa autoridade dessa doutrina que veio à luz através de Kardec. E aí ele nos diz que a fonte desse conhecimento não está na Terra, não é aquele ser encarnado ali, os outros médios que participaram. Eles são, como o próprio nome diz, foram médios. Kardec não fazia comunicação mediúnica, ele trabalhou com outra função, né, na codificação da doutrina, mas haviam vários médios ali trabalhando, né? Então, mas esse conhecimento estava vindo de fora. Então ele argumenta que essa é uma das autoridades da doutrina espírita, para a gente poder, depois de várias décadas, né, quase 2 séculos aí, tá confiando hoje, está aprendendo e está dando continuidade, né? Ele nos reforça que os próprios espíritos fazem a sua propagação. Tá, mas a gente consegue ouvir o que os espíritos falam? Alguns de nós encarnados aqui ouvem, se comunicam com eles telepaticamente, enviam pensamentos, captam pensamentos, escutam, veem, né? A nossa irmã fazia abertura e falou que pode ser que alguém esteja vindo aqui a primeira vez, tomando contato ou há poucos dias, ou algumas vezes, com a doutrina espírita. Pode ser que todos os encarnados que estão aqui já sejam frequentadores, mas pode haver desencarnados chegando aqui, que estão entre nós estudando, que depois de muito tempo estão sendo colocados em contato. Então, nunca é tarde para esse aprendizado. Então, esses espíritos que se comunicam com nós daqui a uns anos, quando vamos estar desencarnados, outros momentos que nós estivemos, a gente se comunicou com seres encarnados. Então, vem desse grupo esse conhecimento. Tá, mas veio de um Daniel que estava encarnado lá em Guaíba, que tinha suas dificuldades, amanhã ou depois ele desencarna e vai lá dar comunicação, escrever livro? Não, com certeza, de seres que estão há muito mais tempo na jornada. É esse Daniel aqui, não o Daniel, tá, Daniel? Então estou usando, eu costumo dizer, não é qualquer Zé Daniel, né? Porque o meu pai se chamava Zé. Então o saldo do nosso colega que está assistindo ali, que tem um nome parecido com o meu, né? É a fusão do nome do meu pai com o meu. Não é qualquer Zé Daniel que vem aqui, da manhã depois desencarna e está escrevendo livro aí, não. São espíritos, como disse Kardec, mas espíritos que já estão há muito tempo nos ajudando nesse aprendizado. Seguindo com a questão de autoridade, ele lembrou que a força provém da maneira universal com que o espiritismo foi propagado. Depois que passou aquele momento de encantamento, que Kardec viu que a sociedade estava usando aquelas comunicações para diversão, ele foi se aprofundando nos estudos. Alguns amigos, alguns colegas cientistas foram se afastando dele, outros chegando para ajudar, e ele foi entendendo, poxa, então se a gente semanalmente se reunir, fizer uma oração, evocar, os espíritos começaram a trazer comunicações que faziam mais sentido, e eles viram que não precisava mais a mesa. Daqui a pouco eles viram, não, se a gente amarrar um lápis num objeto que está na mesa, uma cestinha de vime que está nos escritos, né? E aí a gente tocar o médium que tem aquela capacidade, já estava entendendo que tinha aquela capacidade de comunicação atrelada a alguns dos encarnados ali. Então eles viam que a cestinha se movia e escrevia uma palavra. Depois de um certo tempo eles viram que não precisava da cestinha mais, era só pegar o lápis na mão, que o espírito estava atuando no corpo. E a gente vai chegar a um período que não vai precisar mais
da psicografia, nós lemos, nós estudamos, nós temos maneiras de aprender, uns diferentes de outros, a gente ainda usa, né? Mas vai chegar um tempo que a comunicação vai voltar a ser tão aberta como ela foi lá nos primórdios. Espera-se que a gente já um pouco mais avançado, participando aí do momento que se aproxima do planeta, que é mudar de classificação, que não é da noite para o dia. Mas quando ele fala, né, que é universal, como é que é essa universalidade que Kardec propagou a doutrina? Começaram a surgir várias questões, né? E ele começou a receber comunicação, carta e ficar conhecido. Olha, tem um francês lá estudando e fazendo reunião. Ele descobriu que é um espírito, né, que é uma pessoa que viveu na Terra, que está lá influenciando as mesas. A gente tem essas dúvidas, vamos mandar para ele? E ele começou a se reunir, trocar correspondência. E ele começou a pegar perguntas que chegavam e organizar. Está aqui na obra que ele mandou para mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo planeta, as mesmas perguntas. E ele via que quando as cartas, né, não tinham o Instagram, não tinham o WhatsApp como a gente tem hoje, depois de semanas, meses, voltavam as cartas, ele ia ali consolidar e viam as respostas muito similares, fazendo muito sentido. Ele também, né, se recorda aqui que ele não buscou a concordância de um único médium. Ele distribuiu entre vários médiums, né? E lembra que alguns desses médiuns colaboradores, que mais adiante, à medida que viram as obras publicadas, quando estavam estudando, se enxergavam ali. Poxa, eu lembro que na época esse francês mandou essa pergunta e a gente numa sessão mediúnica recebeu a resposta. Olha como ela está aqui fazendo parte. E alguns que foram médiums na época, que depois seguiram trabalhando com Kardec, né? Em encarnações seguintes, espíritos que estavam ajudando ali a trazer a mensagem, como duas passagens que tem, que se intitula Um Espírito Amigo. Uma é sobre a paciência, depois tem um outro tema, mas uma das bastante estudadas é sobre a paciência. Esse espírito, depois de muitas décadas, já mais contemporâneo da gente, se apresenta como um espírito amigo para o Divaldo Franco, lá na Bahia, e vem a ser o seu guia, né, a sua guia, que nós conhecemos hoje pelo nome de Joana de Ângeles. Eu faço esse gancho para convidar os amigos que têm interesse. No próximo sábado tem um seminário Joana de Ângeles, lá na Casa Espírita que eu frequento, Educandário Chico Xavier, atrás do Mercado Índio, ali na zona sul da cidade. O seminário não é ali, mas é num salão ali perto. Então, sábado à tarde a gente vai estar estudando, aberto, né, claro, com inscrição. Nossa irmã da livraria aqui, a Vera, tem os contatos, quem tiver interesse, ainda tem vagas. Nós vamos passar uma tarde estudando a obra de Joana de Ângeles através de painéis, lá, alguns colaboradores estudantes. Então, esse é um espírito que segue trazendo informações para nós, nos ajudando a ler, aprender o Espiritismo e nos reforçando essa autoridade que falava Kardec, né? Ele não se colocou como um árbitro supremo, e ele nos lembrou, olha, se no futuro a gente se der de conta que alguma coisa que está escrito aqui, ou que vocês estão tomando contato e aprendendo, não fizer sentido, vindo dos Espíritos, ou seja, não acredite tudo que vem dos Espíritos, porque a gente não aprendeu com ele que Espíritos que se comunicam outro dia, poucas semanas antes ou anos, estavam encarnados que nem nós. Então a gente continua com as nossas dificuldades, com as nossas particularidades, maledicências às vezes. Então vamos submeter ao crivo da razão. Eu queria trazer literalmente um dos trechos aqui, né, que eu entendo que ajuda a ilustrar, que está lá na página 21 dessa edição, que eu tenho muito rabisco, e é a mesma edição que a casa utiliza aqui. Ele disse assim: estudando atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto na França quanto no exterior, reconhecemos, dada a natureza toda especial das revelações, que existe uma tendência para se entrar em um novo caminho e que chegou o momento de dar um passo à frente. Então Kardec falava isso há 60, 70, vamos arredondar, anos atrás. E hoje a gente lê essas linhas aqui
e vê uma atualidade incrível, né? Nossa, parece que Kardec escreveu isso para os dias de hoje. A gente não está ouvindo chegar a comunicação de vários lugares. Agora, durante a pandemia, chegou obras de Manuel Filomeno de Miranda, inclusive eu vi que tem aqui na Livraria da Casa, nos falando sobre esse grande momento de transição que a gente está passando. A própria Joana, que eu falei agora, que escreveu uma série de livros, 16 livros, através da psicografia de Divaldo, intitulada Série Psicológica. Ela começou a escrever em 1989, o primeiro livro chamado Jesus e Atualidade. Poxa, Jesus e Atualidade. Aí a gente vai ler, agora depois de décadas já, né? Parece que Joana está escrevendo aquilo ali para os dias de hoje, os problemas que a gente está encontrando hoje. Se a gente for privilegiado, né, porque é um privilégio poder estudar numa doutrina com essa autoridade, em algumas encarnações por vindouras, andando aqui ou andando em algum planeta primitivo, que cair algum livro lá de alguma aeronave e a gente venha tomar contato, a gente vai olhar, nossa, como isso aqui está atual, né? Foi escrito há tantos séculos atrás. Isso também compõe a autoridade da doutrina espírita. É uma mensagem atemporal. E ele, a autoridade máxima que já pisou na Terra, o Espírito referência, ele já nos disse, quando ele estava se despedindo dos seus seguidores ali, que a gente não se preocupasse, que um dia ele enviaria um Consolador. Então esse Consolador não é Kardec, não é a pessoa de Kardec, como ele mesmo destacou. É a mensagem que foi confiada a ele através dos espíritos superiores. E algumas mensagens são assinadas por um espírito que se apresenta como espírito de verdade, espírito da verdade, né, algumas literaturas. Claro que vão haver controvérsias, é igual a gente querer dizer, não, Kardec teve encarnado aqui como fulano. Eu não entro nesse mérito porque eu não tenho conhecimento para dizer, fulano de tal que passou aqui é a reencarnação de Kardec. Mas existem afirmações através de estudiosos da doutrina espírita que aquela mensagem que veio intitulada, aquelas mensagens, como espírito de verdade, seria a mensagem do próprio Jesus. Não sei se ele se aproximou de um médium terrestre naquele momento ou enviou através de sua mediunidade espiritual, mas a verdade é que quando a gente vê ali as orientações do espírito de verdade, parece que a gente está lendo aquelas passagens que os seguidores de Cristo anotaram e nos chegou para nós. E para finalizar, né, a participação, porque o tempo voa muito rápido, eu vou trazer um último trechinho que eu selecionei aqui. Ele nos disse lá quase no fim do item 2, né, não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas sim pela voz unânime dos espíritos. De novo, não será um homem, muito menos eu ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Ou seja, uma doutrina pronta e acabada, que não necessita receber novos conhecimentos. Tampouco será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. A união será estabelecida com os espíritos se comunicando por toda a Terra. Então ele já vislumbrava isso. Olha, essas comunicações que estão acontecendo aqui na materialização dessa obra, elas vão aumentar cada vez mais, sob as ordens de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força e sua autoridade, pois Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que ele não colocou a responsabilidade sobre a cabeça frágil de um único homem. Então ele foi um medianeiro, não foi médium com aquelas atribuições que ele nos ensinou o que é a mediunidade, né, com aquele grau de ostensividade, mas ele nos ensinou na obra anterior que médium é todo aquele que percebe um grau maior ou menor de intensidade a comunicação dos espíritos. Nós aprendemos aqui, inclusive no Evangelho, em passagens mais adiante, que se não fosse uma mínima mediunidade, uma mínima sensibilidade, a gente não tem o véu do esquecimento totalmente fechado. Ele isso aqui daria assunto para outro encontro.
Ele é um elemento para a gente se esquecer temporariamente de algumas coisas. Mas tem uma pequena passagem ou outra. Se não fosse uma mínima mediunidade que nós temos, nós não receberíamos a intuição, a ajuda do nosso espírito protetor. Um irmão, uma irmã que assumiu uma caminhada conosco, ficou desencarnado ou desencarnada para nos ajudar. Em algum outro momento, no futuro, a gente pode ser espírito guia, espírito protetor de algum ser que esteja um pouco menos informado. Então a gente vai fazendo essa troca. Então ele nos disse, olha, em alguma instância todos temos mediunidade, mas tem aqueles seres que têm mediunidade muito mais extensiva. Então esses são os medianeiros, né, que ajudaram essa propagação. E ele já dizia nessa época, olha, no futuro vai ser muito mais. Hoje a gente vê médiuns que constatam a sua mediunidade, às vezes tem alguma dificuldade de entender, quando constatam, puxa, isso então que eu tenho, eu vou estudar, vou me aperfeiçoar. Outros já na tenra idade, mal aprende a falar, a gente já nota princípios de comunicabilidade nas crianças. Mas, como eu disse, isso é assunto para outro encontro. Eu quis trazer um pouquinho de reflexão de alguns rabiscos aqui sobre a verdadeira autoridade da doutrina espírita. Esse ser que passou por aqui, dividiu a história entre antes e depois dele, na minha singela opinião, é quem detém a maior autoridade. E a gente vai seguir ainda alguns milênios, talvez, tentando entender, com a ajuda de espíritos como esse, né, de encontros como esse, de reflexões, um pouquinho da sua mensagem. Muito obrigado, desejo muita paz a todos. Que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Daniel pela palestra de hoje e que possamos exercitar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Convido aos médiuns que dirijam-se às suas salas de trabalho. Os irmãos que têm o tratamento de passe isolado, passe magnético e cromoterapia podem dirigir-se às salas de tratamento. E os que têm a fichinha vermelha, que é o atendimento fraterno, permaneçam no salão. Elevemos o pensamento a Deus na prece de encerramento, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais, encaminhando a todos os necessitados. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se expanda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor
pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. Que assim seja. Os irmãos que têm a fichinha vermelha do atendimento fraterno pode dirigir-se ao Salão João Landel, e aos outros uma boa noite, vão em paz.